as tentativas do presidente Lula de assumir esse protagonismo internacional falharam. Acho que o Brasil teve bons momentos na política externa, o G20 nesse ano, a chegada de um comunicado de consenso, mesmo com o Milei, o argentino Javier Milei presente, é um fator positivo aí, que foi conquistado pelo governo Lula. Mas chega aí sem uma grande, talvez a grande marca seja de fato essa conclusão do acordo União Europeia-Mercosul, que de novo tem muito do governo Lula, mas o governo Lula também colaborou de certa maneira para que isso fosse postergado aí nos últimos anos, desde que o Lula chegou à presidência, fazendo aí uma nova, reabrindo essa discussão. Então, se o governo está preparado, se o Brasil está preparado... Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Alegria Política. Se você gosta de assuntos polêmicos como esse, se inscreva em nosso canal. O Oriente Médio enfrenta um cenário de desordem estável, marcado por mudanças nos paradigmas da política internacional. A comparação entre Donald Trump e Joe Biden evidencia abordagens distintas. Biden adota uma visão estratégica ampla, buscando conter potências como China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Por outro lado, essa postura de Trump abre espaço para adversários como China e Rússia ampliarem sua influência global. Recentemente, Xi Jinping reafirmou a intenção da China de anexar Taiwan, confiando que Trump não priorizaria a defesa de aliados. Essa mudança contrasta com a doutrina histórica dos Estados Unidos, que desde a Segunda Guerra Mundial busca conter conflitos fora de seu território, apoiando aliados na Europa e na Ásia. Ao olhar mais para dentro, os Estados Unidos sob Trump podem estar fragilizando a ordem mundial que ajudaram a construir, permitindo que potências como Rússia e China desafiem esse sistema de forma mais assertiva. Esse contexto ressalta o impacto de diferentes lideranças na dinâmica geopolítica global. O Trump volta com muito mais poder agora nesse segundo mandato. Não só porque ele volta depois desse ato, depois desses 4 anos fora, quando muita gente deu ele como uma carta fora do baralho político, envolvido aí em uma série de investigações criminais, inclusive com relação ao ataque aí ao Capitólio, né, que chocou o mundo inteiro e que foi perpetrado por apoiadores do Trump e sobre o qual ele se manteve silente durante boa parte do dia lá em Washington, até dar uma resposta tardia, mas inicialmente incitando, né, esses apoiadores a irem ao Capitólio e, enfim, tentarem impedir aí a certificação da eleição do Joe Biden. Então, depois desses 4 anos, quando muita gente acreditou que isso tudo deixaria o Trump de fora, ele volta. Isso já por si tornaria ele um presidente mais forte do que no primeiro mandato. Mas não basta. Ele tem a maioria agora na Câmara, ele tem a maioria no Senado. Foi uma vitória expressiva. Ganhou não só através do colégio eleitoral, do sistema americano que elege presidente, mas também ganhou no voto popular. Isso também é importante para os republicanos, que vem se tornando um partido minoritário nos Estados Unidos. Então, ele volta com mais poder e ele volta sabendo como usar esse poder. Algo que quando ele chega na Casa Branca, ele inicialmente não sabia. Então, ele teve várias trocas pessoal no início do seu mandato, acho que vale lembrar, e ele foi ficando próximo a ele, principalmente pós o ataque ao Capitólio, só um núcleo duro que compartilha muito dessa visão de mundo dele e, portanto, agora já sabendo aí como se desfazer dessas amarras institucionais que o mantinham, de certa maneira, mais contido num primeiro mandato. Então, é um cenário de muita instabilidade, de muita incerteza, no qual o que eu prevejo é que ele vai cumprir muitas das suas promessas, inclusive as que as pessoas não levam tão a sério e parecem mais enlouquecidas, e, por outro lado, no campo da relação com os países, tremenda instabilidade por tudo isso que o Lourival já vinha contando pra gente. Há uma política aí dos Estados Unidos de relação com os aliados, construída, solidificada, e o Trump, ele despreza isso. Trump priorizou o desengajamento militar, uma promessa de campanha em 2016, retirando tropas de conflitos como no Afeganistão e na Síria, embora enfrentasse resistência interna. Essa abordagem marcou uma mudança no ciclo histórico dos Estados Unidos de intervenções globais. No Oriente Médio, Trump fortaleceu a relação com Israel, apoiando posições nacionalistas, como a anexação de territórios palestinos. Isso resultou em avanços israelenses em conflitos regionais, mas não resolveu os problemas de segurança a longo prazo, já que Israel permanece cercado por inimigos
inimigos como o Irã. Trump também rompeu o acordo nuclear com Irã, incentivando o avanço do programa nuclear iraniano. O Irã estreitou laços com a Rússia, fornecendo drones e mísseis em troca de tecnologia nuclear e satélites. Essa cooperação pode acelerar o desenvolvimento de armas nucleares iranianas, alterando o equilíbrio geopolítico e aumentando a estabilidade global. Beatriz, é o Brasil preparado para esse mundo em 2025? Você sente o Itamaraty, a política externa brasileira? Bom, Caio, o que eu vejo é que a gente tem uma política externa brasileira agora que é mais pautada pela diplomacia clássica do Itamaraty, dos preceitos aí que a gente tem em termos de direito internacional, que é um pouco diferente do que a gente viu, especialmente na primeira fase do Itamaraty no governo Bolsonaro. Então, é um país que veio tentando, aí nos últimos 2 anos, o Lula quis assumir esse protagonismo e falou muito disso na campanha eleitoral, ficava claro que ele queria ser visto aí como um novo Mandela, digamos assim, e se colocar dessa maneira. Nessas tentativas, parece que ele mais se atrapalhou do que ajudou, de fato, tentou se colocar ali como intermediador de uma negociação de paz entre Ucrânia e Rússia, e foi dispensado por todo mundo, justamente pelo Brasil não ser ali uma parte envolvida no conflito, e nem um dos países mais próximos ali, como os europeus, por exemplo. Então, as tentativas do presidente Lula de assumir esse protagonismo internacional falharam. Acho que o Brasil teve bons momentos na política externa, o G20 nesse ano, a chegada de um comunicado de consenso, mesmo com o Milei, o argentino Javier Milei presente, é um fator positivo aí, que foi conquistado pelo governo Lula. Mas chega aí sem uma grande, talvez a grande marca seja de fato essa conclusão do acordo União Europeia-Mercosul, que de novo, tem muito do governo Lula, mas o governo Lula também colaborou de certa maneira para que isso fosse postergado aí nos últimos anos, desde que o Lula chegou à presidência, reabrindo essa discussão. Então, se o governo está preparado, se o Brasil está preparado, eu acho que o Itamaraty está mais preparado, eu diria, do que talvez o Palácio do Planalto. E você, o que acha? Será que quando Trump assumir, haverá muitas mudanças? Deixe aqui sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.